Sejam todos muito bem-vindos ao canal Minha Vivência do Espiritismo. Esse é o terceiro vídeo que eu estou fazendo. No primeiro vídeo eu procurei falar as motivações de criar o canal, os objetivos do canal, contar um pouco da minha história e por que o Espiritismo se tornou algo tão importante para mim. No segundo vídeo eu tentei explicar o que é o Espiritismo, suas principais características, e a partir de agora, desse terceiro vídeo, a gente vai entrar na parte mais legal, que a gente vai poder finalmente começar a estudar o Espiritismo, discutir sobre ele, discutir alguns trechos de livros e outras referências espíritas. Então acho que vai ficar bem mais interessante a partir de agora. Como tema para esse primeiro estudo que a gente vai fazer aqui no canal, eu escolhi a parábola da figueira que secou, que está na página 212 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é esse livro aqui. Eu ganhei esse livro de presente e eu gostaria também de passar para vocês a informação que em muitos centros espíritas vocês vão conseguir uma cópia do Evangelho de graça. Então vocês podem procurar o centro espírita mais próximo de vocês, verificar lá com eles se eles fornecem uma cópia gratuita do Evangelho. Então eu vou começar lendo um pedaço da parábola que diz assim: Quando saíram de Betânia, Jesus teve fome e, vendo ao longe uma figueira, foi até ela para ver se encontrava alguma coisa. E ao se aproximar, encontrou apenas folhas, pois não era época de figos. Então Jesus disse à figueira: Que ninguém coma nenhum fruto de ti. Foi o que seus discípulos ouviram. No dia seguinte, ao passarem pela figueira, perceberam que essa tinha se tornado seca até a raiz. E Pedro, lembrando-se das palavras de Jesus, lhe disse: Mestre, vede como a figueira que amaldiçoastes tornou-se seca. Jesus, tomando a palavra, disse: Tende fé em Deus. Eu vos digo, em verdade, que todo aquele que disser a essa montanha: Tira-te daí e lança-te ao mar, sem que seu coração hesite, mas acreditando firmemente que tudo aquilo que disser acontecerá, ele o verá de fato acontecer. E aí, logo na sequência, o Evangelho ele faz algumas explicações desse trecho da parábola que foi citado aqui. A figueira que secou é o símbolo das pessoas que têm apenas a aparência do bem, mas que na realidade não produzem nada de bom. É também o símbolo de todas as pessoas que têm a oportunidade de ser úteis e não o são. O que lhes falta, na maior parte das vezes, é a verdadeira fé, a fé produtiva, a fé que comove as fibras do coração. Em uma palavra, a fé que transporta montanhas. São árvores que têm folhas, mas não têm frutos. Eis porque Jesus as condena à esterilidade. Então, como que eu interpreto essa parábola? Já foi dado algumas dicas aqui pelas explicações do Evangelho, mas basicamente é o seguinte: Deus espera da figueira algumas coisas, que ela produza frutos, que ela dê sombra para as pessoas, ela tem a sua missão, o seu propósito na Terra. E assim como a figueira, nós também temos as nossas missões e o nosso propósito na nossa vida aqui encarnados. E quando a gente foge desses propósitos, não faz aquilo que é esperado da gente, a gente não está produzindo esses frutos que Deus espera de nós. Então o que Jesus está querendo dizer aqui é que é para a gente tentar não ser como a figueira, não produzir frutos, que a gente tem que seguir o nosso propósito e aquilo que Deus espera da gente, produzindo os frutos que nós somos capazes de produzir. E aí a análise a gente tem que passar para quais são os frutos que Deus espera da gente, o que Ele espera que a gente produza nessas vidas. Cada um tem o seu dom, cada um tem as suas oportunidades de fazer o bem. Mas basicamente, os frutos que nós produzimos, na minha interpretação, todos os atos de bondade que a gente faz, que a gente gera a partir das nossas ações, são frutos que a gente gerou. Então toda vez que a gente faz um ato de caridade, a gente está gerando um fruto. Toda vez que a gente seca a lágrima de um irmão que está triste, a gente está gerando um fruto. Toda vez que a gente não fica indiferente ao sofrimento de um irmão e tenta fazer alguma coisa para ajudar, a gente está gerando um fruto. Toda vez que a gente faz o bem, toda vez que a gente ama o próximo como a nós mesmos, nós estamos
cumprindo o nosso propósito na terra e gerando frutos. E é isso que Deus espera de nós, e é assim que eu interpreto essa parábola. A princípio, a minha ideia era só fazer uma análise da parábola em si e parar aqui nela. Só que eu vi que essa parábola ela tem ligações muito fortes com outros capítulos, principalmente com o capítulo 17. Essa parábola está no capítulo 19 do Evangelho, e no capítulo 17, que chama Sede Perfeitos, existe uma relação para mim muito direta que eu preciso fazer entre a parábola e o capítulo 17. Por quê? Para a gente produzir os nossos frutos, para a gente fazer o bem e para a gente tentar seguir todos os exemplos que nos foram dados, os ensinamentos que nos foram dados por Jesus, a gente tem que tentar ao máximo ser perfeitos. É só assim que a gente vai produzir todos os frutos que são esperados de nós. E por isso que tem uma relação direta com o capítulo 17. E aí eu selecionei 2 trechos aqui do capítulo 17 que eu vou ler para vocês, que diz o seguinte: o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza, questiona sua consciência sobre seus próprios atos, se negligenciou voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem queixa dele, enfim, se fez aos outros tudo o que gostaria que lhe fizessem. Então aqui fala, olha, de negligenciar voluntariamente uma ocasião de ser útil. Isso é ser imperfeito. E isso é produzir menos frutos ou não produzir frutos nenhum, como é esperado de nós. Então, a ligação é direta. E isso continua no outro trecho. Como que a gente faz para produzir esses frutos? Como que a gente faz para tentar ser perfeito? A perfeição, isso está na página 201, a perfeição se encontra nas reformas a que submeterdes o vosso espírito. Dobrai-o, subjugai-o, humilhai-o, dominai-o. Esse é o meio de torná-lo dócil à vontade de Deus e o único que conduz à perfeição. Então, a gente tem que trabalhar a parte interior nossa para que a gente seja capaz de produzir esses frutos, para que a gente se aproxime cada vez mais de Deus, tentando cada vez ser mais perfeitos. E para concluir, o capítulo 18 fecha a linha de raciocínio para mim, porque ele traz a questão da responsabilidade com as nossas ações e com as nossas missões, que quanto maiores forem as nossas condições de fazer o bem, maior é a nossa responsabilidade. E se a gente não fizer o bem, maior será a nossa culpa, porque foi dado a gente mais oportunidades ou mais ferramentas para fazer o bem. Então isso é uma consequência muito séria que aparece aqui, e eu vou ler para vocês. Está na página 207 e diz o seguinte: nenhum daqueles que recebe o ensinamento, diretamente ou por intermédio de outras pessoas, pode alegar ignorância ou desculpar-se. Aquele que conhece os ensinamentos de Jesus e não os coloca em prática para melhorar-se, que os admira como coisas interessantes e curiosas, sem que o coração seja tocado por eles, que ao contato não se torna menos fútil, menos orgulhoso, menos egoísta, menos apegado aos bens materiais, nem melhor para o seu próximo, é tanto mais culpado quanto mais haja tido meios de conhecer a verdade. Então, eu concluo essa análise da parábola que a gente estudou com a seguinte reflexão. O capítulo 19, onde tem essa parábola, Jesus mostra que a gente precisa cumprir o nosso propósito nessa vida, produzir os nossos frutos e sermos produtivos. Não podemos nos esconder ou nos desviarmos do caminho que a gente sabe que é o caminho certo. E o caminho certo é o caminho de tentar ser perfeito. Isso liga com o capítulo 17, sede perfeitos. E o capítulo 18 fala da responsabilidade em sermos bons, em seguirmos os ensinamentos que a gente recebeu, em não jogar eles fora, em não ouvir esses ensinamentos, aprender e não colocar em prática. Quanto mais recursos a gente tiver, maior a nossa responsabilidade de fazer o bem. Então, se a gente for abençoado com muitos recursos materiais, por exemplo, a gente tem que fazer esses recursos se transformarem em coisas boas e ajudar a outras pessoas ao nosso redor para que a vida delas seja menos sofrida e que elas tenham melhores condições de vida. Então esse é o objetivo dessa parábola, e é assim que eu concluo esse estudo.
E se acharem que esse conteúdo está sendo relevante para vocês, não deixe de compartilhar para que essas palavras de fé do Espiritismo cheguem ao maior número de pessoas possível. Um grande abraço a todos e até a próxima. Obrigado.